Que bênção podermos adorar ao Senhor Jesus Cristo e podermos ter louvores tão belos, né? Nós vamos ter algumas cadeiras que vão ser colocadas nessa área. Eu vou pedir a ajuda aqui dos jovens. Pedrinho, por favor. Pedrinho. Se puderem nos ajudar só a tirar aquela parte. Isso, pronto, já estão tirando. Podem colocar cadeiras, Diácono Manuel Neto, ali também essa parte central. Pode aproveitar ali. Agora que o coro saiu, e a gente vai liberar também para que, logo depois da saída das crianças, a gente vai ler o texto da palavra e depois estaremos liberando para as crianças vão sair pela lateral. Eu quero convidá-los a lermos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, até o versículo 6, até o versículo 3 do capítulo 6. 2 Coríntios 5, 14, até o versículo 3 do capítulo 6. Vamos colocar de pé para fazermos esta leitura. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14. Podem colocar cadeiras, eu vou pedir para a gente tirar esses pedestais aqui, podem colocar cadeiras nessa parte aqui da frente, certo? Aqui na frente dos bancos, sem nenhum problema. Para que o nosso coro tenha condições também de ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Vamos ler de modo alternado. Eu lerei os versículos pares, os irmãos os versículos ímpares, até o versículo 3 do capítulo 6. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Eu quero convidar as crianças, professores e professoras a virem também à frente do nosso departamento infantil. Nós vamos orar por elas, por nossas vidas. Se você está de pé, há lugares que naturalmente agora estão sendo vagos, como também aqui na frente nós temos cadeiras que você possa vir, se assentar. As crianças podem subir essa área aqui, pode subir para cá. Talvez para facilitar, vão sair pela lateral, tá certo? Ali, só orientar os adultos, sair por lá. Pode.
Acho que talvez dificulte um pouquinho. Vamos orar antes da gente sair. Crianças, vamos esperar. Pode fechar a porta um pouquinho, fecha. A gente vai orar, depois a gente sai, tá bom? Tudo bem, se dá para sair por aqui, depois da oração sai. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela cruz de Cristo. Não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Não tivesse Ele cumprido a Tua lei e sofrido o castigo que nos estava reservado, nós não estaríamos aqui. Não seríamos perdoados por Ti, Senhor. Foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário que conquistou o perdão que temos hoje. Nós louvamos por Jesus, o Teu Filho, pela cruz, por Ele ter enfrentado tão horrenda morte, por Ele ter recebido a ira que nos estava reservada por causa do nosso pecado, Ele tomou sobre si. E nós fomos sarados por suas feridas. Te adoramos, Senhor, e pedimos que nos ajudes a vivermos para a glória do Teu nome. Abençoa-nos na compreensão da Tua palavra. Por Tua graça e misericórdia, fala aos nossos corações. Nós Te oramos e agradecemos, Teu Pai, por tudo. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, de forma que os nossos pequeninos também compreendam a preciosidade da cruz do Calvário. Te oramos no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Eu estava me deleitando com os louvores tão belos e pensarmos sobre a cruz do Senhor Jesus. Tão belos e profundos louvores. Mas eu havia comentado com o coro lá atrás, que na adolescência, quando fui membro da Igreja Presbiteriana da Madalena, eu lembro que se havia alguma coisa que me aterrorizava, e eu estava ali louvando, me alegrando com os louvores, mas também olhando a cruz. E eu estava lembrando como eu comentei lá com o coro. Tá certo? O coro pode entrar, pode até falar aos irmãos que estão lá. Eles podem voltar e podem ocupar aqui os lugares à vontade. Mas eu estava lembrando da cruz, lembrando da adolescência. E eu disse lá o coro lá atrás, antes de começarmos o culto, quando fomos orar, como sempre fazemos nas cantatas, e também antes dos cultos, eu disse a eles que se havia uma coisa que me aterrorizava nas pregações de vários pastores, até do próprio pastor Adjesse e outros pastores que pelo púlpito da Madalena passaram, era quando o pregador dizia assim: você, aquela cruz era sua, você era para ter sido crucificado. Eu tremia nas bases, porque a gente assiste os filmes, a gente lê alguma coisa sobre, e os filmes impactam pela imagem, e eu ficava pensando como adolescente, meu Deus, eu ser pregado numa cruz, depois de açoitado, quem ainda conseguia escapar vivo dos açoites, porque alguns já morriam nos açoites, segundo a história e os relatos dizem, ainda tinham que enfrentar a crucificação. Alguns passavam dias crucificados até morrerem. E lendo e assistindo a alguns filmes, eu ficava horrorizado quando eu ouvia do pregador isso. Que eu devia ser crucificado. Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira epístola dele, no primeiro e segundo capítulo, Paulo falou sobre a mensagem da cruz, quando escreveu lá em 1 Coríntios, e nós lemos, logo no início aqui da liturgia, mensagem da cruz, escândalo para os judeus e fraqueza para os gentios. Os judeus não entendiam um Salvador crucificado, e os gentios também não entendiam o Rei dos Reis crucificado. Escândalo para os judeus, fraqueza para os gentios. Mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz se tornou algo central na mensagem e no ministério do apóstolo Paulo.
Muito embora o próprio Paulo, como judeu, não tivesse entendido a mensagem da cruz no princípio, até que de fato tivesse sido convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e Deus então tivesse aberto os seus olhos para compreender a mensagem da cruz. Mas nós também vivemos num século e numa geração que não tem entendido, e ao longo dos séculos e séculos, a humanidade também não tem entendido, a menos que o Espírito de Deus abra os olhos espirituais de cada um, até os nossos, para compreendermos a mensagem da cruz de Cristo. Há muitos e muitos anos, jovens de uma igreja luterana, na Europa, tiraram fotos nus para um calendário. A cada mês aparecia uma foto de jovens nus, esbanjando sensualidade. Uma das fotos dizia a reportagem de muitos anos atrás, com uma Eva oferecendo o fruto proibido. Outra foto aparecia então uma mulher simbolizando Dalila, cortando o cabelo de um rapaz. E ainda uma outra foto pior ainda. Apresentava um rapaz nu, de braços abertos, fazendo o sinal da cruz, sendo coberto por uma moça nua. São exemplos, irmãos, de como muitas vezes a nossa sociedade ignora, desconhece e, pior, banaliza o sacrifício da cruz. Cruz usada como sinal de proteção em determinados ambientes, ou entendida desta forma, que a cruz vai proteger o ambiente como se fosse um amuleto mágico. Cruz usada para se benzer. Quantas vezes já vi pessoas passando aqui na frente, chegando aqui para o expediente na igreja, e ao entrar eu via pessoas às vezes passando e se benzendo aqui na frente e seguindo o seu dia. Cruz usada muitas vezes como crucifixo pendurado nos pescoços. A igreja que muitas vezes, igrejas que veem a cruz como simples símbolo ou instrumento de tortura e derrota. Eu conheço uma denominação evangélica que é terminantemente proibido o uso de cruz no meio deles. Nem no templo, isso aqui seria uma blasfêmia. Nem nos seus documentos, em canto nenhum, porque para eles a cruz é simplesmente um instrumento de tortura e derrota. Paulo afirmou, como nós lemos aqui, um morreu por todos. A cruz seria tão somente um instrumento de tortura? A cruz seria para nós cristãos um instrumento de derrota? Por certo que não. Por certo foi para muitas gerações, para muitas pessoas e até mesmo para líderes que foram crucificados e mortos, cujos movimentos o Império Romano abafou, derrotou e acabou, mas não o cristianismo. Faria alguma diferença para você se alguém então dissesse que o Senhor Jesus nunca existiu? Faria alguma diferença se alguém dissesse que ele não morreu na cruz? Mas há movimentos tentando também negar isto. Que este Jesus de fato veio, que ele morreu de fato na cruz, e alguns quando não conseguem negar este fato, não, ali ele estava fingindo que ele estava sofrendo, fingindo que estava doendo. Não, nós não cremos assim. Ninguém através da sua morte trouxe tantos benefícios como o Senhor Jesus Cristo. E por isso que eu queria pensar rapidamente com você, quais os benefícios da cruz de Cristo? Quais os benefícios da cruz de Cristo? Nós não devemos negar a cruz, não, nós precisamos afirmar. Nós cantamos no louvor, sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. O que está reservado, de fato, na glória, não é uma cruz para cada cristão, mas é a coroa, como a palavra de Deus, então, nos ensina. Quais os benefícios da cruz de Cristo? O primeiro benefício, irmãos, que Paulo nos coloca aqui, me permitam
colocar desta forma, é a direção para as nossas vidas. O primeiro benefício da cruz de Cristo é direção para as nossas vidas. Veja como Paulo nos fala aí no versículo 15. 1 Coríntios 5, depois dele dizer no versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. Paulo vai dizer, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz, olha, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela traz direção para as nossas vidas. Ele morreu então por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Não entronizem o ego, o eu. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No versículo 16, Paulo então vai dizer, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo está dizendo, olha, que a partir do entendimento do amor do Senhor na cruz do Calvário, tudo mudou. Nós deixamos de ter um conhecimento segundo a carne, segundo o que os homens falam, segundo o que a humanidade fala, como a humanidade julga ao Senhor Jesus Cristo, não mais agora através da opinião humana, mas Paulo diz, não, eu não quero conhecer Cristo agora segundo a carne, segundo o que os homens pensam, mas eu quero conhecer Cristo segundo o que Ele se revelou, segundo a vontade de Deus, segundo o que é revelado a partir da palavra de Deus, não segundo a carne. Já agora nós já não o conhecemos deste modo. Paulo conhecia a Cristo segundo a carne, até que a luz do Senhor Jesus brilhou sobre a sua vida. E então os novos valores surgiram. Paulo então vai dizer no versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Já não mais vou viver segundo a opinião dos homens, já não mais vou viver segundo a sabedoria dos filósofos, dos homens. Não, eu vou viver agora uma nova vida em Cristo. Ele se revelou a mim. Ele ganhou o meu coração, alcançou a minha vida, a luz dele brilhou sobre as minhas trevas. E agora eu tenho direção para a minha vida. Eu posso viver e eu posso ser uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Não vou viver mais segundo o velho homem, que Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, que Paulo fala sobre a nova vida, segundo novos valores lá em Efésios, valores cristãos. Não, é um novo homem, uma nova vida, e nós somos desafiados a isso. Tudo que nós fazemos como cristãos deve refletir a luz do Senhor Jesus, deve refletir o amor do Senhor Jesus, pelo qual nós fomos conquistados na cruz do Calvário. Nós temos agora um Senhor, um dono. Foi preço de sangue que foi pago por mim e você, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Foi a vida, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Somos seus e somos discípulos dele, do Senhor Jesus. Se entregamos a nossa vida a ele, se cremos no Senhor Jesus, se o temos como nosso Senhor e o nosso Salvador. E por isso nós precisamos de uma vida que vai sendo moldada, transformada, dia após dia. Não vai acontecer num estalar de dedos, não vai acontecer num piscar de olhos, é um processo de mudança nas nossas vidas, onde valores vão sendo trabalhados e trocados. E então, comprometidos com esses valores, nós precisamos de uma nova vida em Cristo Jesus. Me faz lembrar a frase de Martinho Lutero, reformador, quando ele disse, nós já mencionamos aqui em outras pregações, quando Martinho Lutero disse certa vez, sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Olhe bem, toda vez que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo
e a quem você pertence. Então vá e viva o dia de acordo. Então vá e viva o dia de acordo com os ensinamentos daquele a quem pertencemos. Quais os benefícios da cruz de Cristo? O primeiro é termos direção para as nossas vidas. Nós não vamos viver mais para nós mesmos, mas nós vamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Morreu na cruz e ressuscitou. Mas há um segundo benefício da cruz de Cristo. E esse segundo benefício, o primeiro é direção para as nossas vidas. E o segundo benefício é motivação para o nosso serviço. Motivação para o nosso serviço. Olhe como Paulo, voltando lá ao versículo 14, como Paulo coloca. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, nós somos constrangidos e precisamos ser constrangidos. Constranger aqui, como Paulo usa, não é o aspecto negativo, da gente constranger uma pessoa na frente de tantos outros. Recordo-me que, de uma vez, conversando com um irmão, presbítero de uma igreja, e aí chegou um jovem, ele estava entrando ali no pátio da igreja, e ele parou a conversa e ele brincou com o jovem. Ele disse assim, você sempre acerta, não é no dia que tem bolo. O jovem olhou assim, e eu imagino que ele ficou um tanto constrangido diante de algumas pessoas que estavam lá. Uma brincadeira constrangedora, negativa, ruim. Você sempre acerta quando tem bolo. Já vou logo avisando, tem uma cantina, mas não tem bolo. Tá certo? Não tem bolo lá atrás. Tem cantina, depois que terminar o culto, você pode ir lá, pode se servir, que maravilha. Mas veja, há frases, há palavras constrangedoras negativamente. Mas a ideia que Paulo diz aqui, que o amor de Cristo nos constrange, tem o seu sentido positivo. É uma pressão, sim, mas é uma pressão motivacional. É um estresse positivo que Paulo então diz. A morte de Cristo gera para nós uma pressão motivacional. Paulo usa no sentido, repito, positivo. E qual é a base então desta pressão, deste constrangimento? Paulo diz, é que um morreu por todos. Um morreu por todos do corpo de Cristo, por todos aqueles eleitos pelo Senhor. E Paulo diz isso afirmando, julgando nós isto. O amor de Cristo nos constrange, sim, julgando nós disto. Na hora que a gente para e analisa, na hora que a gente para e Deus abre os nossos olhos espirituais para percebermos isto. Jesus morreu por mim. E isso então é fonte motivadora, motivacional, para que eu viva e sirva a Deus e ao meu próximo. Paulo estava agora convicto, Paulo que perseguia a Cristo, perseguia aos cristãos, Paulo agora estava dizendo, não, eu vou ser capaz de sofrer por este Cristo, a quem eu perseguia, perseguindo os cristãos. Queria prender os cristãos, não, agora eu quero servir aos cristãos, e eu quero que outros se tornem cristãos também. E qual era a motivação de Paulo? Ele morreu por mim, ele morreu por todos que precisam ser alcançados. Ele morreu por todos aqueles que precisam crer nesta mensagem e hão de crer segundo a vontade de Deus. O ministério agora de Paulo foi motivado pela morte de Cristo. Precisou passar Cristo pela morte para gerar motivação no coração do apóstolo Paulo. A cruz de Cristo, então, trouxe motivação para o serviço de Paulo. O ministério de Paulo agora estava em Cristo e na sua morte, motivado, renovado. Era um mistério para Paulo. Era difícil, como qualquer judeu, compreender como é que o meu Salvador vai ser preso no madeiro, se o Antigo Testamento dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso o judeu não concebia, de forma alguma, não aceitava algo assim. O meu Salvador, o meu Senhor, vitorioso Senhor, o Messias Salvador, não, ele não pode ser derrotado na cruz. O judeu não entendia. E olhe bem, não é só o judeu não.
Tem muito brasileiro também que não entende, e existem outras pessoas de outras nações que também não entendem. Já me deparei até com um parente dizendo, olha, de fato é melhor até que Jesus nem venha nessa época, né, porque a maldade é tão grande que iam fazer pior do que fizeram com ele lá naquela época. Ou seja, não entendeu por que Jesus foi crucificado. Não foi só a maldade do ser humano, não foi um acidente de percurso, como o antigo, e você talvez tenha conhecido o chamado Reverendo Moon, que ele disse, sabe por que Cristo, e as reportagens, os textos, sabe por que Cristo foi crucificado? Porque ele falhou na missão, ele não casou, ele não teve filhos, então Deus permitiu que ele fosse então crucificado, ele foi morto por isso. Ele falhou na missão, e ali estava o Reverendo Moon dizendo, e agora eu estou aqui para dar prosseguimento, e para cumprir e fazer o que Cristo não fez. Mentira! Jesus não falhou, sua morte não foi um acidente. E Paulo, então, os seus olhos espirituais foram abertos, o seu coração foi aberto para compreender a mensagem da cruz de Cristo. E aí, então, Paulo nos diz no versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo então começa a falar da mensagem da cruz. Ele diz, olha, foi Deus que tomou a iniciativa, não fomos nós. Não foram os homens que decidiram então dar um rumo na humanidade. Não, foi Deus. Como ele diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, com Ele, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo diz, Deus tomou a iniciativa, nada impediu Deus de salvar a quem Ele quis, e nada poderá impedi-lo de salvar a quem Ele quiser, nem mesmo o nosso pecado, não, porque Deus age como agiu, mandou Jesus, o seu Filho, e Ele veio com prazer para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. Deus tomou a iniciativa. E nessa reconciliação, diz Paulo, entendendo a mensagem da cruz, explicando sobre essa reconciliação, o ministério da reconciliação, nos diz o versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo então diz, Deus enviou o Senhor Jesus, para sermos reconciliados com Ele, para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não apenas Deus mandou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos salvar, mas Ele deu uma missão à igreja, e Paulo diz isto no versículo 20, ainda tratando sobre essa motivação para o serviço. Paulo diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo diz, olha, Deus tomou a iniciativa, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, e aí a gente estaria em festa, se alegrando, dizendo, Senhor, que amor maravilhoso, que bênção, Senhor, o Senhor me amou, o Senhor mandou Jesus para morrer por mim, Senhor, muito obrigado, que maravilha, que presente grandioso, glorioso, ser salvo em Cristo Jesus, conhecer a sua graça, o seu amor, sim, Senhor, demonstrado na cruz. Senhor, eu não mereço nada disso, Senhor, que maravilha, que bênção. E aí o Senhor olha para nós e diz, mas não é só para você, não foi só por você, há tantos outros que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, tantos outros que precisam ser alcançados, e é por isso que Paulo diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós fomos chamados para proclamar este Evangelho, para sermos embaixadores de Deus, sim, como se Deus exortasse por nosso intermédio,
Quando eu e você estivermos compartilhando a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, é como se Deus estivesse falando ali diretamente para aquela pessoa com quem compartilhamos. Que privilégio, que bênção, sermos salvos em Cristo. Quando cantamos louvores ao Senhor e proclamamos a sua palavra, estamos como embaixadores proclamando ao mundo e dizendo: Ele morreu por nós. Nós estamos cantando porque Ele morreu, nós estamos narrando porque Ele morreu, nós estamos tocando porque Ele morreu, nós estamos transmitindo o culto porque Ele morreu, e nós queremos que essa mensagem alcance mais vidas, como nos alcançou. Não é só para nós. Nós somos embaixadores, fomos ganhos, conquistados, salvos em Cristo. Nada, nenhum mérito em nós, foi Ele quem tomou a iniciativa. Não viu nada em nós que o obrigasse a nos perdoar e nos salvar. Foi o seu amor que nos alcançou. E Ele deseja que eu e você levemos esta mensagem. Mas que mensagem? Paulo então vai dizer a partir do versículo 21 sobre esta mensagem. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo vai dizer, olha, Ele, Jesus, não conheceu o pecado. Ele encarnou, Ele assumiu a nossa forma, pisou esta terra, assumiu a nossa forma humana, mas sem pecado. Ele não conheceu o pecado, Ele jamais pecou. Ele sofreu sim as consequências do nosso pecado, no nosso lugar. Por isso que Paulo diz, Ele, Deus, o fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso pecado. Deus lançou sobre Ele, sobre Cristo na cruz do Calvário, o nosso pecado, para sermos perdoados, salvos em Cristo Jesus, para que nele em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que a justiça de Deus não seja por meu ou por seu intermédio, nós não temos como comprar o perdão de Deus. Nenhuma penitência, nenhuma boa obra, nada que nós façamos iria então chegar ao ponto de dizer, Deus, agora eu posso trocar tudo que eu fiz pelo teu perdão. Não, não. O nosso pecado feriu o coração de Deus profundamente. E, infelizmente, até continuamos a pecar. Ainda que lavados no sangue de Jesus, como crentes no Senhor Jesus Cristo, ainda falhamos, ainda erramos, ainda estamos, de certa forma, sob essa pressão do pecado, até que nós partamos para a glória, ou até que Jesus volte para resgatar a sua igreja. Paulo então diz que Ele, Deus, fez Jesus receber o nosso pecado, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso é que Isaías fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados foram lançados sobre Ele, na cruz do Calvário. Ninguém se agradava daquela pessoa, do Senhor Jesus Cristo, ali humilhado, açoitado, recebendo todo o castigo que nos estava reservado, que era para vir sobre nós. Toda a ira de Deus, por causa, e ira santa, justa, por causa do nosso pecado, foi lançada sobre o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, decididos a salvar o meu e o seu coração. Jesus chegou como homem, como Deus, não há como separar essas duas naturezas, no jardim do Getsêmani. Antevendo todo o sofrimento da cruz, Ele chegou a dizer, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não parou aí. Jesus continuou orando e disse, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Estava como homem se submetendo ali, e antevendo o sofrimento, o horror que era a crucificação. O meu e o seu pecado foi lançado sobre Ele. A tal ponto de, na cruz do Calvário, Jesus dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Há muitos teólogos renomados e respeitados que dizem que naquele momento era como se o Pai tivesse virado o rosto, por não suportar ver
o nosso pecado lançado sobre o seu Filho, santo, puro e sem pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E depois que Paulo fala tudo isso, Paulo diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, aqui no capítulo 6, versículos de 1 a 3, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo diz então aos irmãos da igreja de Corinto, extensivo a nós vos exortamos a vocês, a que não recebam em vão a graça de Deus. Não recebam, não tenham uma vida escandalosa, não. Paulo diz: vivam dignamente. Vocês conheceram o Senhor Jesus Cristo, vocês têm conhecido e têm recebido a palavra de Deus. Vocês têm dito que são discípulos de Jesus, então não vivam em meio a escândalos, ou seja, não vivam de forma vã a graça de Deus, não. E por isso Paulo diz: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo convida a igreja a se reconciliar com o Senhor, como está lá no capítulo 5, que nós lemos o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não desanime em meio às pressões. Busque a motivação que vem do Senhor para o seu serviço, a Deus e aos homens, para que tantos outros possam se reconciliar com o Senhor. Quantos crentes que muitas vezes andam desanimados, desmotivados, tendo deixado o primeiro amor, perderam a visão, a paixão da cruz, o amor do Senhor Jesus, que morreu por todos, precisa voltar a constranger, a motivar o nosso coração. Não devemos negar a cruz de Cristo, não podemos fazer isto, porque dela vem graça e luz, são os benefícios da cruz de Cristo, direção para as nossas vidas, direção e motivação para o nosso serviço, para que a gente continue servindo a Deus e ao nosso próximo, para que outras pessoas conheçam a mensagem da cruz de Cristo, e tantos outros precisam conhecer, como um dia, quem sabe, muitos aqui tiveram a oportunidade. Talvez você esteja em dúvida, venha para a igreja, estude a Bíblia, leia a Bíblia, ore, peça sabedoria a Deus, peça que Deus abra os olhos espirituais do seu coração, para que, como Paulo, cada um de nós, cada um possa seguir ao Senhor Jesus, possa ser um verdadeiro e frutífero discípulo do Senhor Jesus, possa olhar para a cruz de Cristo e possa viver para a glória dele. Quantos, talvez, até os próprios apóstolos tentaram afastar o Senhor da cruz. Mário Puzo, ele viveu de 1920 a 1999. Foi um escritor, já falecido naturalmente, em 1999, um escritor ítalo-americano. São dele as obras que ganharam prestígio no mundo. São dele as obras como O Poderoso Chefão, que gerou um filme, era escritor ele. Os tolos morrem antes. E foi ele quem fez o script do filme Superman, o filme. Ele disse certa vez: se o super-homem pudesse fazer a Terra girar em sentido contrário, para retroceder o tempo em 2000 anos, então seria possível salvar Jesus da morte.
Vou repetir. Se o super-homem pudesse fazer a Terra girar em sentido contrário, para retroceder o tempo em 2000 anos, então seria possível salvar Jesus da morte. Não, nada seria possível salvar Jesus da morte. Como tem o título de um livro, o seu destino era a cruz. Ele veio para morrer por nós. Ele sabia disto. E glória a Deus, porque ele foi até o fim para nossa salvação. A mensagem da cruz é esta: aquele que é santo, o Filho de Deus, puro, perfeito, encarnou, assumiu a forma de homem, morreu na cruz para receber o castigo que deveria vir sobre nós, para pagar pelos nossos pecados, algo que eu e você, ninguém, não só eu e você, mas ninguém tem condições de pagar pelos seus próprios pecados. Ele pagou, entregando a sua vida, preço de vida, preço de sangue. Ele entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados. E não há outra forma de eu e você sermos salvos, senão por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Esta é a mensagem da cruz de Cristo. A cruz logo ficou vazia. O túmulo logo ficou vazio. Ele vive. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que o Senhor Deus, pois, assim, nos abençoe.